Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o nosso podcast aqui do Grupo JM, de novo com o André aqui. Excelente, e mais uma vez eu tô muito feliz de estar aqui hoje e já estou com fome. Nossa convidada muito querida, uma convidada especial, né? Estamos aqui com a Gabi, da Padoca da Alma. Ele tá com fome e eu não trouxe nada. Não trouxe, mas trouxe, pelo menos a gente vai fazer um papo. Conteúdo. Então, tá É pra ele depois passar lá e comer, lógico. né? Gabi, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Gabi, aqui nosso podcast a gente gosta de histórias. A gente vem aqui para ouvir histórias de empreendedores e aprender com elas, porque a gente sabe que empreender não é fácil. E a gente sabe que você tem uma história muito bacana do negócio, todo mundo vê quando passa e conhece, mas não sabe todas as dificuldades que teve. Então conta pra gente, vamos começar do início, né? Quando que você resolveu empreender? Como é que começou esse negócio? Eu costumo dizer que eu não escolhi o pão ser padeira, mas a panificação me escolheu. Eu comecei a fazer pão no fundo da minha casa, lá no Jardim Piranga, na casa dos meus pais, hoje, né? Por conta de uma necessidade, eu fazia uma pós-graduação na GV e eu não tinha como continuar pagando ela. E aí eu precisava de uma renda extra. E aí, na época, a Rogéria, que é minha sogra, falou: por que você não faz pães? Tem uns pães novos voltando, é uma tendência. Em São Paulo tem muita gente fazendo pão artesanal. E aí, um dia, ela me ensinou a fazer um pão. E eu gostei. Eu falei, cara, acho que eu vou estudar isso. E aí, eu comecei a estudar panificação. E assim, nossa, eu me apaixonei. Eu trabalhava na prefeitura na época, era concursada na prefeitura. Eu falo a gente, né? Porque eu comecei a fazer os pães. Depois de mais ou menos um ano, o Felipe, que é meu marido hoje, ele era meu namorado, ele veio trabalhar comigo no fundo da minha casa. E nós ficamos 3 anos e meio, mais ou menos, fazendo pães, entregas, vendendo tudo pelo Instagram. E quando eu mal percebi, assim, tipo, aquilo já tinha tomado conta, sendo a minha atividade principal. Eu saí da prefeitura. E aí você abriu mão porque você é concursada, né? Aí eu saí Já da foi uma prefeitura. decisão difícil, né? Assim, pra mim, tipo, não. Não. Não, mas pra minha família, meus pais que são mais velhos, nossa, minha mãe queria morrer, assim. Você tá louca? Abriu mão de concurso, estabilidade. E até porque eu assumi um concurso bem no final da minha jornada na prefeitura. Eu acho que eu fiquei 9 anos trabalhando na prefeitura. Desses 9 anos, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio concursado. O restante eu não era. Eu acabei assumindo ali, sabe? Tipo, parecia que a vida tava trazendo um negócio pra mim, tipo assim, não aceita. Vai pra cima, mas não. Eu acabei aceitando, eu demorei mais um pouco, mas talvez, assim, foi necessário pra gente ganhar estabilidade, pra gente firmar o nosso negócio, pra ir a gente, sabe, meter o louco mesmo e ir pra cima com a E o Padoca. Felipe também mantinha outra atuação. O Felipe, ele era sócio da irmã dele, ele tinha 5 lavanderia, a irmã dele ainda tem. Sim. Ele era sócio dela. E aí ele também queria, sabe, novos desafios, porque ele tinha aquele negócio, nossa, da franquia, você fica muito limitado, você não pode fazer nada. E aí a gente, tipo, imagina, você faz pão no fundo da sua casa. Tipo, as pessoas começam a gostar. Você começa a participar de feiras, tipo no CCL, feiras ao ar livre, e as pessoas te procurar. Você faz um Instagram, aquilo começa a viralizar de uma... Pô, eu tô fazendo um negócio bom, né? Não é E possível. você já usava esse nome? Quem inventou o nome Padoca da Alma foi o Felipe. Que legal. Na verdade, cara? Alma. Né? A gente sempre falava alma, Sempre foi alma. E os próprios clientes apelidaram a Padoca de Padoca. Não foi um negócio que nós começamos, a Padoca da Alma. É uma Virou- cultura que virou, tipo, formou. Quando eu vi, os clientes estavam falando, nós fomos na Padoca ontem. Padoca, cara, sempre foi alma, né? E alma é uma sigla. Artesanalmente lapidados por mãos e amor. Não isso sabia, aí. que legal. Pô, É muito tem nas profundo. embalagens, Não tinha reparado. Então a gente sempre usou alma padaria artesanal. Mas depois foi tomando uma proporção que as pessoas começaram a apelidar a alma de padoca. E aí virou Padoca da Alma. Cara, e tem tudo a ver o Alma.
Não sei se foi uma inspiração do Felipe, assim, que cabe tudo, porque a gente vê alma nos produtos, a gente vê alma no atendimento, a gente vai falar sobre isso. E sabe o que é muito legal, né? Que a gente vai falar bastante sobre identidade visual, né? Sim. A identidade visual forte de vocês. E antes, vocês não conseguiam. Vocês não, né? Ele não conseguia imprimir a identidade dele por conta da franquia. Sim. E agora vocês conseguem, tanto vocês são reconhecidos. Meu. Eu acho que o mais legal, assim, dessa viagem dele ter tido, porque a gente passou meses, assim, tentando descobrir qual o nome que a gente ia dar, né? Pro que a gente estava fazendo. Porque até então era eu ali na raça, com a minha cara, falando: Ó, tô fazendo pão, quem quer comprar? E eu lembro até hoje quem foi as 2 pessoas que compraram o primeiro pão, coitada delas, né? O primeiro pão das 2. Inclusive, quando eu abri a padoca na Avenida Paulista, eu chamei elas e falei: cara, escolhe o que vocês quiserem, aqui vocês merecem. Porque vocês foram as primeiras a comprar Que pão. legal, cara. Mas eu acho que foi uma viagem muito grande internamente pro Fê ter essa sacada desse nome, porque ele sonhou. Tipo, fazia 6 meses que a gente estava tentando e nada que a gente via do nome que a gente estava fazendo um estudo com a agência, tipo, tinha sentido. Um dia ele levantou e falou: cara, eu já sei que vai ser, eu sonhei. Artesanalmente lapidados por mãos de amor. Alma. Tipo, eu acho que foi um início dele se transformar e poder colocar pra fora tudo aquilo que ele tinha dentro dele, sabe? Tipo, é massa. muito Isso é legal. branding puro. Que massa, Branding cara. é você botar pra fora aquilo que é o que você quer De dentro externar. pra fora, eu sempre E falei aí isso. eu falo de verdade, lá na padaria, na padoca, eu consigo colocar pra fora tudo o que eu sou, né? Por isso que eu sempre falo, cara, trabalho engessado te transforma, você não consegue acessar tudo que você tem de melhor. E como que o pão conseguiu extrair toda a minha criatividade, assim, tipo, meu, hoje eu olho, eu falo, como que eu passei tanto tempo engessada Sim. em algo, sendo que hoje, tipo assim, meu, eu posso explorar tudo que eu tô sentindo dentro da panificação. Eu vou, às vezes, 5 horas da manhã, eu meto um som nas alturas. Quando eu tô precisando de inspiração para alguma coisa, eu já sei até minha trilha sonora. E eu vou assar pão, sozinha. E lá, assando os pães ou batendo uma massa, eu consigo canalizar o que eu preciso fazer. E na outra ponta, o teu cliente percebe isso, sente isso, né? O produto tem alma mesmo. Sim. E que é com amor mesmo, e ele sente essa diferença. Eu não tô falando de um discurso romântico, um discurso de marca, eu tô falando do resultado que vem E mesmo. foi muito doido, porque eu comecei, daí veio o Felipe, e aí quando a gente começou a fazer os pães, E aí, vamos voltar pra história, hein? era muito louco, porque, tipo assim, eu faço um pão que é com fermentação natural. Aham. As pessoas linkavam isso, porque ninguém sabia, como uns pães ligados à dieta. E eu fazia barrinha de cereal, você lembra disso? Sim, sim. É. Comi E eu várias, fazia inclusive. barrinha de cereal. Por quê? Eu tive um problema gástrico e eu não podia. E eu precisava de alguns alimentos que não podiam ser, tipo, processados. Sim. E aí, com esse negócio da padoca, nem existia padoca o nome ainda, eu comecei a fazer os pães. E aí eu e Felipe fomos até a Unicamp, com o pessoal de engenharia de alimentos. Vamos desenvolver uma barrinha cereal natural? Vamos. Desenvolvemos junto com o pessoal de engenharia de alimentos e começamos a vender os pães com as barrinhas. Cara, a gente vendia pra caramba. Só que chegou um momento que as barrinhas começou a empatar a nossa venda de pão, porque as pessoas linkavam isso como algo natural pra dieta. Ninguém tava entendendo que era um pão, tipo um pão normal, gente. Só que ao invés da gente fazer ele rapidamente, atrapalhar todos os processos de fermentação, nós estamos fazendo um produto de longa fermentação. Sim. Só que pra mim também era novo, tecnicamente, né? Aí chegou o momento que a gente falou, meu, precisamos pausar essas barrinhas de cereais. Elas estão atrapalhando a gente. Pra gente vender essa barrinha de cereal, a gente tem que escalar ela, não é o foco, vamos parar de fazer a barrinha de cereal. Tá. Foi aí que a Rogéria entrou no meio. Tá. Que ela começou a fazer uns cookies pra complementar os pães. E a gente começou a vender cookie Lembro do e pães. Nas feirinhas no CCL, que a gente participava muito. Várias pessoas, vários comércios aqui de Americana abriram as portas para Eu nós. lembro que o cookie ficou forte Ficou demais. muito famoso na época. Foi. É até hoje, né? E aí foi a primeira coisa, o cookie de Nutella foi a primeira coisa de doce que a gente começou a fazer. E a gente fez um planejamento de negócio, a gente começou a ver que o movimento da panificação estava mudando aqui na cidade. Pô, a gente está 3 anos e meio.
A gente é pioneiro aqui, sei lá, tipo, tinha outras pessoas que faziam pão? Tinha, mas a gente precisa abrir as portas. Aí a gente começou a caçar lugares que fizessem sentido pra nós. Até que um dia, um amigo meu, que é muito amigo meu, chegou e falou: Cara, tem um lugar na Avenida Paulista que eu tenho certeza que lá é o lugar Sim. pra vocês. E a hora que a gente entrou, a gente falou: Cara, é aqui. E mais incrível, do lado da onde era a padoca, que é a padoca, tinha a Casa Naturalia, que foi a primeira pessoa que abriu as portas pra gente vender os nossos pães. Olha. E um ano depois que a gente abriu a padoca, eles fecharam e nós ampliamos pro lugar que O era a Casa estacionamento Naturalia. hoje lá. Não, era do Não, lado do mesmo. outro né? lado. Que era, quando abriu era bem pequenininho, né? Muito doido. Então, tipo, E legal que no último episódio a gente conversou com o Cauré da Calango e a gente conversou sobre transformação do mercado de cerveja, como que abriu. E a gente tá falando agora de outro mercado, mas que passou pela mesma transformação, né? O consumidor tendo uma percepção de, pô, tem coisa diferente, coisa melhor, coisa com mais qualidade ou com uma proposta diferente. Com o consumidor, quando a gente ganha esse nível de consciência, a gente já não quer voltar para trás. Sim. A gente já quer algo diferente. Sim. E você acha que vocês vieram no momento certo. Sim. E da E o maneira mais certa. legal é que nós fomos transformando o nosso negócio conforme o tempo, né? Isso. Conforme a gente foi ganhando mais experiência, se aprofundando mais. Tipo, quando a gente começou a fazer os pães, a gente usava um fermento que ele era bem mais ácido. E nós, aqui brasileiros, não temos essa cultura de comer pães com uma acidez mais elevada. Conforme eu fui percebendo isso, eu falei, cara, tá aí. Eu vou vender mais produtos se eu trouxer a técnica desse produto que é bom, mas igualar ele à nossa cultura. Sim. E aí, o mais doido de tudo, cara, eu uso o fermento que era da minha avó. Você acredita? Nossa. Minha avó nem é viva. Quando que eu ia imaginar que, tipo, eu ia ter uma padaria e ia estar usando o fermento que a minha avó usava no sítio, que a minha madrinha tem até hoje. Aí eu cheguei nela e falei, madrinha, você pode me dar uma muda desse fermento? E aí eu e a Rogéria sentamos lá, vamos transformar ele. Porque minha madrinha alimentava ele de uma forma. Você acha que tem alma aí ou não? E aí, muito doido. Aí a gente usa até hoje o fermento que Isso era é da minha avó. maravilhoso. A gente estava falando também no outro podcast sobre o poder do storytelling, né? Então, o poder de você contar essas histórias. Você acabou de contar isso, eu fiquei arrepiado. Histórias reais, né? Não História é que você real, inventou uma cara. história que ficaria mais bonitinha, né? É muito doido, maravilhoso. porque as oportunidades na nossa vida passam, assim, né? Tipo. E às vezes a gente tá ocupado com outras coisas, né? A gente não consegue enxergar. Não, mas a hora que a gente enxerga algo, cara, eu não tinha como, assim, a padoca, a alma, ela não tinha nenhuma outra vertente pra mim, só tinha o que dar certo. Então eu só olhava pra aquilo. Eu nesse meio tempo, eu me distanciei de um monte de amigos, porque eles me ligavam, ó, vamos pra praia. Ó, vamos em tal lugar? Não posso, eu tenho que ir pra padoca. Eu só enxergava aquele foco. E eu passei, acho que, sei lá, tipo, uns 9 anos, assim, ó, padoca. Então eu foquei, assim, porque não tinha como dar errado, não podia dar errado. pra mim. Imagino que teve que desviar de críticas, ou De gente tudo. que não acreditava, De ou tudo. falava, não vai dar certo. Que é a vida do empreendedor. O empreendedor tem que ter um foco, ele tem que saber diferenciar entre ele tá sendo resiliente e resistente, ou ele tá sendo teimoso. Ele também tem que se diferenciar disso. Mas se ele não tiver foco, cara, ninguém se aguenta, não. Mas, Rafa, vamos pensar assim, ó. Você está empreendendo. Qual o tipo de empreendimento que é legal na visão das pessoas? Porque eu tava sendo padeira, entendeu? Sim. Eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, família. Eu lá no fundo da casa dos meus pais, porque eles construíram uma cozinha. Ele olhou um dia pra mim e falou assim: Nossa, né? O que adiantou? Estudar na FGV, bancar virar uma padeira. pós e agora tá fazendo pão no fundo da Como minha você sua tá se casa. rebaixando a isso? Ele não falou uma vez pra mim, ele falou 2 vezes isso pra mim. É. E minha vontade era virar e falar, cara, o que eu tô ganhando com pão, eu ganho mais que a sua aposentadoria. E, tipo, só que eu não falei nada, eu guardei aquilo foi um combustível pra mim, cara. Eu fiquei, Gabi, tipo, mesmo se você não ganhasse, claro que a gente tem que ganhar dinheiro para pagar as sim. contas. Mas quando a gente trabalha com propósito, a gente não olha isso. cara, a gente enxerga outras coisas. Pode falar pra mim, nossa, que clichê. Não Não é clichê. não é clichê.
só vivendo isso pra você entender. Tipo, quando você gosta, real, beleza, óbvio que você precisa ganhar dinheiro, é um motivacional. Mas o que mais alimenta a gente é o propósito do que a gente tá fazendo. É. Quantas vidas eu transformei ali na padaria? Nós treinamos todo mundo do zero, sabe? Pessoas que não tinham profissão e vieram, a gente treina, a gente tem essa cultura de treinar pessoas. Mas assim, a padoca ela não transformou só a minha vida, ela transformou a vida de todo mundo. Quem já passou por lá, tipo, positivamente ou negativamente, cada um enxerga de uma forma, E tá é isso tudo que vai certo. ficar no final das contas, porque se você trazer um cara investidor, um cara da XP, ele vai olhar e Não, ele falar vai falar assim, assim, quanto que se dá? eu, se eu, porque se eu vendo tudo e aplico num título, eu vou ganhar mais X%. Fala, Exatamente. meu amigo, Não, nós não aquele estamos título podendo. lá não É por vai, isso não muitas tem alma. Se você não tem noção quantas pessoas chegam na padoca e falam: "Você não quer franquear isso daqui? Nossa, eu teria uma franquia lá em Pinheiros e São". Não, cara, não quero, não Não é quero. esse o tom. É só- Tipo, nossa, mas é só isso, o seu pensamento é só isso, você não tem ambição? Eu tenho minhas ambições, tá tudo certo. Mas isso daqui, ele tem um toque meu, assim, tá Aham. falando comigo, não tem como franquear, eu não quero. é. Pode ser que lá na frente a gente mude isso, pode ser, mas eu não consigo enxergar. Eu acho que isso é unânime de nós três, assim. Gabi, vamos voltar na história então. A alma virou padoca, né? E aí Virou. como é que foi esse desafio novo de ter um local fixo, tem investimento, aí tem que ter pessoas, é atendimento, é uma Ai, cara, operação. Como é que foi isso? eu vou falar, foi doloroso, assim, foi Imagino. doído. Imagina que eu entendia de produto, mas eu não entendia do business, assim, né? Mix de Uhum. produto. Todo mundo é assim. Não, gestão de pessoas, então, tipo assim, né? É difícil. Então, fora que eu estava na operação 100%, imagina eu ter que quadruplicar a minha produção depois. Tipo, aquilo bateu, assim, o tic-tac travou aqui. Meu Nintendo travou real. Eu soprava fita, mas ele não. Até que o momento eu pensei em chamar um dos meus professores de panificação. Falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Mas aí um amigo meu da área virou e falou: parou. Você sabe como fazer isso, respira, divide as funções aí e toca o barco como der. Foi muito difícil pra gente no começo acertar, tipo, o treinamento de pessoas, até porque a gente não tinha experiência nenhuma com uma padaria. O que a gente ia oferecer, quais dias nós íamos abrir, quais produtos nós íamos ter, como controlar um estoque. Meu, imagina, tipo, sabe? É uma Uma coisa é você operação fazer. gigante. Não, Ah, uma coisa é você fazer pão no fundo da sua casa, outra coisa é você abrir um negócio com mesa e as pessoas esperando ali para ser atendido, né? Então foi muito difícil, mas a gente, assim, recebeu um apoio muito grande, né, na época. E a gente foi construindo aos poucos. Quando a gente começou a padoca, a gente abria a padoca de terça e quinta. Depois a gente começou a abrir terça, quarta e quinta. Depois terça, Não quarta, foi. quinta, sexta e foi. Foi aos poucos. Foi aos poucos, até porque a gente não tinha condições de, assim, financeiras de contratar bastante pessoas para, assim, a jornada de trabalho era longa, a gente precisaria de no mínimo 20 pessoas para operar tudo, que é o que a gente é hoje. Então a gente foi crescendo aos poucos, construindo isso aos poucos. E foi muito legal porque o nosso público foi crescendo aos poucos com a gente também, entendeu? legal. Não é um negócio, eu abri a padoca, eu fiz um open house. Meu, nem fiz nada, eu abri na surdina. Inclusive, clientes meus que vão abrir negócios Não assim, faça. eu recomendo muito contra open house. É. A não ser que você queira fazer com familiares e Não, nem amigos. isso, gente. Ainda Tipo, assim, você vai tomar sabe? porrada, Não. porque vai dar tudo errado. Entendeu? Então a gente foi construindo o nosso cardápio também. E é muito doido, porque nós fomos crescendo todos juntos. Nós, proprietários, os nossos clientes, pessoas que trabalharam com a gente, que trabalham ainda. Tipo, o Fernando, que trabalha com a gente desde o fundo da minha casa. Hoje ele é o vendedor, ele que comanda toda a parte de revenda de panificados. Então ele tá desde o fundo da minha casa. Olha que legal. Então é muito legal. Isso Eu que é o que tenho a gente fala de crescimento em espiral, né? De dentro pra fora. a Ju, que é uma amiga queridíssima. O primeiro item que nós vendemos na padoca foi a brusqueta de tomate seco. E ela fez, assim, foi muito doido. A gente tinha acabado de abrir a padaria. A gente não tinha nem mesa lá. E ela, ai, tô passando aí, quero ver como que ficou. O forno tinha chegado, o balcão tava sendo feito, mas a gente já tava operando lá. E aí eu tinha assado um pão e ela falou, ai, tô levando um tomate seco que eu fiz.
E a gente sentou no chão da padaria, na onde é o deck ali. E nós Ju, pelo amor de Deus, vende esse negócio pra mim. E ela começou a fazer esse tomate. Hoje, a Ju trabalhava, eu acho que era até numa concessionária. Ela saiu da concessionária só para produzir tomate. Hoje ela vende para vários lugares. Olha que legal. E é muito legal isso. Tipo, não é um negócio que um efeito assim, né? Vai todo mundo. É o que a gente chama de comunidade, né? É. Toda a marca, isso falando como guide aqui, né? Mas toda a marca, a gente consegue entender que o auge de uma marca é quando ela consegue transformar pessoas em comunidade, né? Motivadas ao mesmo propósito. E isso vocês têm desde o começo. A gente gosta disso. Isso vocês têm, que é o poder que a gente tava falando da identidade impressa, né? O branding de vocês é muito forte. Né? É o abacaxi, não é? Que vocês têm. A unidade visual, eu falo, que vocês têm é muito forte, cara. E isso cria uma comunidade, leva as pessoas... Quando ela é conectada com algo que acontece, né? Porque eu posso contratar a guide e falar, eu quero passar essa percepção. Mas se essa percepção não é vivida no dia a dia, não acontece... Se o cara não vive Na verdade, tem que ser muito profundo, né? Sim. Quem é o dono, o proprietário, tem que viver isso para passar para a agência. A agência não vai vir aqui resolver todos os seus problemas. Sim. Esse é o pensamento da grande maioria, né? Resolve meu problema aí, eu não gosto de fazer rede social, eu não sei o que fazer, se vira. Eu pago você para isso. Só que... E aí ele fica bravo ainda se você não entregar o que ele tá pensando. Mas ele também tem que se aprofundar, né? Tipo, o que eu quero? Como é o meu negócio, sabe? Tipo, é muito legal, assim. Eu gosto dessa construção que nós fizemos. Isso. E temos muito pela frente ainda. Eu vou voltar no assunto do time, né? Você falou das 20 pessoas, contou um pouco das pessoas que começaram desde o início. Como é que é formar equipe? É difícil. A gente sabe que é desafiadora. A Padoca, muita gente que a gente comenta por aí, ela acaba correlacionando com algumas iniciativas que você me contou, que foram naturais, que surgiram. Então o pessoal comenta do Gabriel, comenta de outras coisas. Como é que isso surgiu na vida da Padoca? Ai, olha... a história do Gabriel, tipo, foi muito doido, assim, porque quando a gente mudou a Padoca lá pra Avenida Paulista, um dia eu fui assar pão 5 horas da manhã e eu abri todas as janelas do deck. E aí, tipo assim, eu não conhecia nada ali, eu tinha acabado de mudar. E eu fui 5 horas da manhã sozinha. Tava escuro, de repente, eu ouvi um grito. A mãe tá boa! Meu Deus do céu! Eu abaixei assim, eu falava, nossa, comecei a ligar, Felipe, corre. Tem alguém tentando entrar na padaria. E eu não tinha me tocado, eu nunca tinha visto o Ronaldo na minha vida. O Ronaldo é um homem já de, acho que 46 anos, que ele tem uma deficiência intelectual. E ele vai na padaria toda hora. E eu não conhecia ele. E aí eu fiquei muito assustada porque ele deu um berro, ele fala muito alto, né? E aí ele subiu. Mais tarde eu tava lá na frente da padaria, a Renata, que era da Casa Natural, virou e falou: você conhece o Rô? Eu falei: nossa, que você tá me tranquilizando, porque eu não sabia quem era ele quase entrou com a cabeça aqui dentro da padaria. E aí nós acolhemos o Ronaldo, todos os dias vai na padaria, come um doce, conversa com a gente. Nós fomos acolhendo ele. E eu acho que o Ronaldo, ele deu um start de gratidão pra mim, assim. Tipo, ele tem uma pureza tão grande. E eu fui me envolvendo com aquilo. E quando nós estabilizamos o time nosso de atendimento, eu falei, ninguém dá oportunidade pro Ronaldo, nem de ouvi-lo. Muitas pessoas, todas as vezes que o Ronaldo tava subindo a Paulista, muitas pessoas trocavam de calçada. Então aquilo, tipo, mexeu muito comigo. E eu falei, cara, eu preciso dar oportunidade pra alguém. Não sei, porque foi algo que tocou em mim. E aí, o Roberto, que era presidente da PAI, ele é bem cliente nosso. Um dia ele foi tomar café da manhã com a esposa dele e eu falei, Roberto, eu quero dar oportunidade pra alguém da PAI. Cara, esse cara ficou muito emocionado, chorou até. Ele falou, verdade. Eu falei, verdade. Você pode trazer alguém das meninas que são psicólogas pra elas entenderem também, porque é uma pessoa que precisa estar aqui no atendimento. Como na PAI não tem só pessoas com Down, tem autismo, tem vários tipos de síndrome. Falei, eu preciso que você venha aqui com o time. E elas vieram e elas identificaram qual é a vaga que tinha, porque era a vaga no atendimento, ou eu tinha assim um receio. Eu falava, Roberto, precisa ser algo tipo que não se machuque, né? Como que eu vou colocar alguém pra assar num forno a 300 graus? Tipo, não dá, né?
E aí elas vieram, ela falou assim, nossa, eu tenho alguém, tipo assim, você vai amar ele. E eu vou fazer a entrevista, posso trazer ele? A gente vai fazer uma entrevista de emprego. Amanhã mesmo. E, cara, no meu coração, é muito louco, porque no meu coração eu sabia que ia ser alguém com Down, mas eu não falei nada pra ninguém. E eu falei, pode ser quem vocês quiserem. Cara, a hora que o Gabriel chegou com a mãe dele, e eu olhei pra cara daquele menino e vi que era com Down, eu falei, putz, não acredito, meu. Era isso que a gente precisava. Que lindo. E de verdade, foi a melhor contratação que a gente fez na história da padaria. A melhor contratação, assim, disparada é o Gabriel, cara. A gente tem esse suporte da PAI. Sim. A gente participa de um programa que chama Mercado de Trabalho Apoiado, que é É incrível. um programa bem legal, eu Muito conheci. legal, que, tipo assim, todo mundo deveria conhecer. Todo mundo deveria parar e ir conhecer. E o Gabriel, assim... E qual foi o efeito do Gabriel no resto do Não, time? não, gente, eu lembro até hoje que foi muito doido, porque a hora que a gente falou, não, a gente fez uma entrevista com ele. Não, então você tá contratado, tipo assim, real. E foi muito doido, porque na época a gente tinha uma gerente, eu falei, ele precisa de uma mentora, porque ele precisa responder pra uma pessoa. E eu falei que ia ser ela. Na época ela ficou, por que eu? Tipo, como se a gente estivesse punindo ela, sabe? Por que eu? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como que você vai fazer isso? Você vai atrapalhar o nosso andamento. Eu Olha. falei, espera, tipo, a gente não vai atrapalhar. Você não tá entendendo. Dá essa oportunidade. E passou uma semana, ela veio e essa menina desabou de chorar. Desculpa, eu tô pedindo perdão por eu ter falado isso. Tá sendo a melhor experiência da minha vida. E realmente, o Gabriel, assim, gente, é diferente. Quando ele tá de férias, a padaria fica muito chata, você não tem noção. E o Gabriel e todas essas ações conecta com toda a história da empresa, com a alma, porque isso tem muita alma, conecta com o carinho do produto, com a comunidade que o André comentou. Não é nenhuma ação isolada, algo que não faz sentido, ou uma ação que visa ter ganhos de imagem ou ganhos de percepção. Não, mas muitas pessoas podem achar, tá bom? Mas tudo Mas bem. eu não tô nem aí também. Mas quem vive, quem tá lá, sabe como é que é. E isso acaba tendo um impacto também no time de vocês, que acaba ficando mais unido. Né? Sim, é muito legal como as pessoas se mobilizam para proporcionar um bom ambiente de trabalho, boas tarefas para o Gabriel. A gente teve uma fase na padaria, logo que eu tive a minha filha, que eu tive que me ausentar. E eu cheguei um dia lá, ele estava lavando só louça. Eu falei, por que o Gabriel tá lavando só louça? Isso com uma equipe antiga. Ah, porque não dá para contar com ele lá na frente. Eu falei, vem aqui, fulano. Fica você lavando louça hoje 3 horas, tá bom? Você não vai sair de lá e o Gabriel vai ficar no seu lugar. Não, eu quero que você fique. 3 horas lavando louça aqui. Falei, ninguém contratou o Gabriel para tirar foto. Nós contratamos o Gabriel para fazer inclusão. Se você não inclui ele, você não tá entendendo do nosso negócio. É um propósito. Sim. E a partir daí, todo mundo traz o Gabriel pra... Meu, ele sabe lançar pedido no sistema, sabe? Tipo... Pô, ele sabe lançar pedido, ele leva os pedidos, vê se tá tudo certo. Sim. Sabe, ele tá super ligado e motivado. E acaba sendo um grande aprendizado de integração. Sim. De qualquer pessoa, né? Seja uma pessoa com Down ou qualquer outra pessoa outra lá. pessoa. Porque a gente E tem nós que integrar. também. A gente tem que integrar o time, né? E o Gabriel, ele abriu as portas para algo que a gente menos esperou na nossa vida, assim, né? Logo que a gente começou a trabalhar com o mercado de trabalho apoiado com a PAI, esse projeto tem direito a 2 pessoas com algum tipo de síndrome, né? Só que a gente tinha o Gabriel e ponto, vamos seguindo com ele. Quando a gente vê que é a hora ou da gente ter outra pessoa, nós contratamos. E só que você fica, tipo assim, você contratou o Gabriel que tem Down, você fica acho que só travado naquilo, né? E aí nós começamos com uma pessoa nova lá na padaria, que é a Jéssica. E a gente não tinha a mínima ideia que a Jéssica tinha acabado de ser diagnosticada com autismo grau 1 de suporte, cara. E aí chegou um momento que ela chegou em nós e falou, olha, eu não vou dar continuidade aqui na padaria, não tenho condições, acabei de ser diagnosticada, os barulhos, os ruídos me atrapalham, e eu não quero atrapalhar vocês também, porque tem momentos que eu tenho crise. Eu falei, não, para. Sim. Para. Ela é excelente, tipo, ótima pessoa,
ótima funcionária. Tipo, ela deu um up na nossa vida, assim, lá na padaria. Não, peraí, o que a gente precisa fazer? Como nós vamos nos adaptar todos para você continuar na padaria? E aí ela começou também a fazer parte do mercado de trabalho apoiado na padaria. Que legal. Muitas vezes ela tá de fone na padaria. Eu já ouvi vários clientes. É só aquela sua funcionária que tá ouvindo um som? Daí eu já... Não, ela não tá ouvindo som, não. Ela tem autismo. A pessoa já morre ali, né? Né? Coitada. Tipo, não, ela tem autismo. E ela tá com aquilo para abafar o ruído. Então, o Ronaldo, na verdade, acho que foi a centelha ali que iniciou tudo isso. E estamos abertos aí. Show! E o que o futuro espera para a Padoca? O que está nos planos de vocês do que você pode abrir, né? O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos do negócio? Agora a gente começou a trabalhar junto também com vocês. Eu acho que eu não quero perder esse propósito da Padoca, né? Que ele é muito forte, muito enraizado. É impossível perder esse propósito só se eu não estiver mais lá, eu acho. Mas eu quero profissionalizar cada vez mais a Padoca. Eu quero transformar num ambiente mais... Não é empresarial no sentido de trazer... vou deixar ele frio. Não, eu quero trazer soluções que deixem o ambiente legal também para as pessoas, que elas possam crescer lá dentro, que a gente consiga fazer um plano de carreira para elas lá, porque eu enxergo um futuro para elas, mas muitas vezes a gente não consegue comunicar isso para eles. Então, a gente tem um setor de produção de revenda para bares e restaurantes que está crescendo cada vez mais. Tem um potencial enorme. Tem um potencial enorme. Eu quero que isso cresça, mas quero profissionalizar isso. Sempre trazendo o nosso propósito dentro. E se te conforta, Gabi, eu falei isso para você já, profissionalizar e trazer gestão não é tirar a alma, né? Mas é que muitas pessoas têm essa visão, não é? E estar presente não é necessariamente estar presente fisicamente todo dia. Sim. A cultura está presente, o jeito de ser está presente. E os nossos propósitos são sempre os mesmos aqui, e que você possa se dedicar a questões mais estratégicas, que aí você vai estar olhando um negócio onde ninguém vai olhar por você, né? Enquanto você está na operação, você não consegue. Isso é a minha necessidade real, que eu startei e falei, cara, a gente precisa dessa ajuda. É exatamente isso. Eu amo ficar lá na minha produção fazendo pão. Por mim, eu ficava só fazendo pão. Sim. Só que eu sei que o negócio foi tomando uma proporção, a gente foi crescendo de uma tal forma que chegou um momento que falou, eu não entendo disso, como aprender, como trazer... entendeu? Não dá mais. Ficar profissional dá. Entendeu? Não dá mais. Tá inviável. Talvez nós estamos transformando o ambiente em algo que, tipo, seja ruim para nós como negócio e ruim para as pessoas que também estão trabalhando lá. Então, como melhorar isso? Vamos buscar ajuda? Vamos. Então, vamos profissionalizar a Padoca. Vamos para cima. Eu só tenho um desejo, que todo empresário devia ouvir esse podcast. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Vamos agora. O momento Impulsiona e Transforma, o momento do podcast, Gabi, que você assume como consultora aqui da JM. Meu Deus! Você tem que... para você dar uma dica para quem está começando a empreender ou está tendo uma dificuldade no negócio, uma dica que seria valiosa para você se você ouvisse lá atrás, o que você poderia dizer para essas pessoas? Eu sou muito grata por todos os processos que eu passei. Eu acho que eu tive que passar por isso para hoje estar aqui. Mas, uma dica valiosa que eu dou, façam um planejamento de negócio. Não vão assim, tipo, eu gosto de café. Vou vender café agora. Entendeu? Façam um planejamento de negócio. Não dê um tiro no escuro. Se aprofunde naquilo que você for fazer. Principalmente no sentido de dar vida para sua marca, dar propósito para ela. Porque quando ela tem um propósito maior, não só, tipo, preciso ganhar dinheiro, quero ficar rico, na minha visão, as coisas fluem de uma forma muito melhor. Dinheiro é consequência. E para além do casamento, você tem um sócio que me parece ter um perfil muito mais pragmático, de olhar os números e tal. Isso é a melhor sociedade, cara, porque se os dois estão nas nuvens, né? Quem é que puxa? Não, eu tô nas nuvens total, gente. Assim, se fosse isso por mim. Eu estou nas nuvens. O Felipe realmente é a pessoa que fala. Eu falo, não tá dando certo isso. Ele fala pra mim, os números não me dizem isso. Eu falo, porra!
Então, o Felipe, ele é na verdade, é uma boa combinação aí, porque, real, eu tô sempre viajando na maionese, de verdade, criando coisas. Eu inventei agora, um dia, que eu vi várias pessoas na Europa, um DJ tocando no café da manhã. Eu falei, sim, Felipe, nós vamos fazer isso. Ele falou, você tá louca? Não, nós vamos, 6 horas da manhã, nós vamos fazer isso aqui na padaria, porque tem tudo a ver com nós. Ele, não vamos fazer isso, a gente vai matar os clientes familiares que vão vir na padaria. Isso então melhor, se ele embarcasse em toda a doideira sua, aí algumas coisas não iam dar muito certo, não. E o legal do Felipe, que eu também sou assim, ó, eu acordei de manhã, eu falei, que vontade de comer um pão de bacalhau, vou lá, passo no mercado, compro um bacalhau, dessalgo ele, e vou lá e faço um pão, e simplesmente eu entro no Instagram e falo, gente, fiz pão de bacalhau. O Felipe fala, você tá louca? Eu não fiz o custo disso, como que você tá vendendo isso? Bom, Rafa, é isso. Os consultores vão sofrer com a Gabi ou não? Vai. Não, agora eu dei uma pausa, tá? E aí, esse equilíbrio é maravilhoso. Não, esse equilíbrio é maravilhoso. Ele precisa desse planejamento. Hoje eu vejo. Precisa. Tipo... Gabi, obrigado pela tua presença, foi um papo muito legal. Espero que tenha dado tudo certo. Sensacional. Foi ótimo. Quem ficou aí com água na boca, ficou com vontade de experimentar, recomendo, procura a Padoca lá no Instagram, dá um pulo lá, né? Vê lá, come um pão e você vai gostar bastante, com certeza. Obrigado, hein, Gabi? Procura o pão de bacalhau. Muito bom. Não tem, gente. Não fale. O custo não tá pronto. O custo não tá pronto. Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado, voltamos em breve.